Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Eli, sejam bem-vindos ao meu Café com Games. E assim, ó, uma pergunta que me fazem muito aqui é se o Nintendo Switch ele é desconfortável. Vou pegar um carrinho aleatório aqui. Se o Nintendo Switch é desconfortável para jogar. Eu acredito que isso vai variar, obviamente de pessoa para pessoa, mas a respeito de tamanhos de mão. As minhas mãos são muito grandes, então o par de Joy-Cons que vem com o Nintendo Switch é sim muito pequeno. Ele não é um controle muito ergonômico quando você pega ele na mão assim, sozinho, tá? Ele é muito pequenininho, principalmente se você comparar a um controle de PlayStation 4. Porém, quando você encaixa ele aqui, junto ao corpo do Nintendo Switch, essa pegada aqui eu gosto. Eu não acho ruim, não me desagrada, eu não acho desconfortável nem nada do gênero, tá? Eu gosto bastante. Então, vou jogar aqui um pouquinho de Mario Kart para mostrar para vocês e conversar um pouco. Muito se fala a respeito disso porque realmente quando você tem somente essa opção, que são os Joy-Cons, para você poder jogar, fica um pouco mais complicado, principalmente quando você não tem mais de um par e você precisa dividir com alguém, certo? O outro Joy-Con. Porque para quem não sabe, o Nintendo Switch tem como você jogar usando apenas um controle desses aqui, virando ele na horizontal, certo? Você configura o videogame dessa forma, para você jogar com duas pessoas. Você entrega esse aqui para uma pessoa e você fica com outro, né? Ou vice-versa, tanto faz. Aí aqui funciona como direcional e aqui funciona como os botões que estão aqui. Por exemplo, aqui seria o Y, o B, o A e o X. Nessa mesma configuração, só que deitadinho. E a mesma coisa para o outro controle aqui. E aqui em cima seriam os botões de ombro tradicional. Você consegue jogar, por exemplo, Mario Kart 8 tranquilamente assim. Só que assim já fica muito difícil de você jogar. Claro que isso é uma adaptação do que você poderia fazer. O Nintendo Switch ele veio com uma proposta muito boa de você poder jogar como você quisesse. E eu acho a dinâmica desse controle sensacional, quando você pode jogar ele assim. Tanto que ele dá aqui várias opções, ó, se você observar. Tem a opção de você encaixar os Joy-Cons aqui, você consegue ver. Você consegue utilizar os dois Joy-Cons fora e também compatível com um único Joy-Con, certo? Virado como eu mostrei para vocês e com o Pro Controller. O Pro Controller, ele é a versão mais confortável de você poder jogar o Nintendo Switch, que é esse carinha aqui. O Pro Controller, ele é um controle tradicional de videogame que você consegue ter muito conforto. Eu acho esse controle aqui extremamente confortável. Ele é grande, ele é robusto, ele é gordinho, olha só, é perfeito. Pelo menos para as minhas mãos grandes, novamente eu falo, são ótimos. Quando você compara isso com o Joy-Con, saca a diferença? Principalmente nisso aqui, ó. Quando você compara a espessura. O Joy-Con você não vai ter um grip para pegar, certo? Você segura na mão aqui, ó. Fica mais ou menos nessa posição aqui. A gente tem também esse suporte que vem junto com a caixa do Nintendo Switch. Eu troquei até de cenário porque eu não estava achando, então ele funciona assim. Você encaixa o Joy-Con aqui e o outro aqui. E você tem uma pegada mais confortável por conta dos pegadores dele aqui, tá vendo? O Joy-Con em si não tem, porém você tem essa adaptação que a Nintendo colocou, que vem junto com o Nintendo Switch V2, Nintendo Switch OLED, e é ótimo, tá? Ainda continua um pouco pequeno, principalmente para mim que tem mãos grandes, mas ele quebra um galho muito bom. Com o Pro Controller isso não acontece, você consegue segurar tranquilamente porque você tem os pegadores aqui embaixo, ó. Então deixa muito mais confortável e muito mais seguro na hora de você jogar. Isso daqui é como eu falei, é um controle tradicional. Os botões de ombros dele são excelentes e é sensacional. Não tem só o Pro Controller da Nintendo, isso aqui é oficial da Nintendo, você tem outras opções paralelas que você pode estar conseguindo, que também te proporcionam a mesma qualidade, a mesma sensação. Porque, como eu digo, é um pouco complicado você ter à sua disposição apenas os Joy-Cons. Uma forma que eu gosto de usar os Joy-Cons bastante é desencaixando eles daqui, ó. Os dois separados. Os dois separados você utiliza como se eles estivessem aqui. Então, eu acho super confortável jogar assim, tá? Não acho ruim de jeito nenhum. Tanto que eu basicamente jogo assim todo dia. Eu gosto bastante, tá? Gosto bastante mesmo. Não é algo que
que me incomoda. E assim eu sinto menos o efeito do ser pequeno, o Joy-Con. Porque assim, o Joy-Con ele é pequeno, mas ele tá longe de ser um controle ruim. Eu acho essa ideia aqui dos Joy-Cons sensacionais, tá? Mas eu entendo que tem gente que se incomoda por conta do tamanho. E também outra coisa, isso é independente do acessório, tá? Acessório para Nintendo Switch é caro, os oficiais. Então você vai ter um gasto a mais quando você compra um par de Joy-Cons extra, porque eles são sim bem caros. E assim como o Pro Controller. Então a opção que você vai ter é comprar eles paralelos, não os Joy-Cons. Ou a versão do Pro Controller paralelo é uma opção muito melhor. Mas quando você compra o Nintendo Switch, o que vai vir na caixa não é um Pro Controller. O que vai vir na caixa são os Joy-Cons. Então você vai ter aí a opção de poder já jogar com outra pessoa, mas tendo em mente que vai ter um pouco dessa dificuldade. Se for por uma criança, eu acho que é muito mais simples, né? Mão de criança normalmente é muito menor. Então você não vai ter tanta dificuldade assim, se você for dar para o seu filho e tudo mais. Então assim, o Nintendo Switch é ótimo, os controles são bons, porém são pequenos. Se você comparar com boa parte das pessoas, principalmente pessoas que têm mãos grandes. Então fica a dica aí. Peraí, só um instante. Eu esqueci de mencionar um detalhe. Você pode comprar capas para o teu Nintendo Switch que vem com um pegador. Isso facilita na hora de você jogar ele em modo portátil. Links na descrição se você quiser adquirir o seu Nintendo Switch ou acessórios para ele. E é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Se gostaram, deixa teu gostei e se inscreve no canal. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.